Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste da nossa série. Hoje damos continuidade da nossa série Fundamentos do Evangelho, Salvação e Vida em Cristo. Temos ainda alguns vídeos sobre esse tema, já tem todos os outros vídeos lá, são vários vídeos que vocês precisam assistir um depois do outro, e hoje vamos falar da conversão, porque não basta se arrepender. E vamos falar das 7 marcas de uma verdadeira conversão, com o texto que está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Depois de falarmos do novo nascimento, depois de falarmos de arrependimento e sobre o chamado de Jesus para segui-lo, hoje precisamos também avançar para uma verdade que é inseparável do Evangelho. Então, fica comigo até o final, porque tenho as 7 marcas de uma verdadeira conversão para te entregar hoje. E já compartilha esse vídeo, deixa a tua curtida no vídeo, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo ao meu canal, a esse ministério, ajuda esse ministério a alcançar outras vidas. Abençoe esse ministério compartilhando os vídeos, deixando tua curtida, ativa o sininho de notificações, chama outras pessoas para nos acompanhar. Aqui a palavra é vida e o centro é Cristo. Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida, coberta com o teu sangue, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, o sangue de Jesus Cristo derramado sobre minha vida, por completo, em cada fio de cabelo, em cada parte do meu corpo, no organismo. Pai, em nome de Jesus Cristo, me revisto com todas as armaduras que estão no livro de Efésios 6, de 10 a 17. Pai querido, cubro meus filhos e minhas netinhas com o sangue de Jesus, revestindo eles com as armaduras de Efésios 6. Também cubro com o sangue de Jesus a meus irmãos, a minha sobrinha, minha nora, minha cunhada e a meus pais, Pai. Todos eles debaixo da cobertura do sangue de Jesus e do esconderijo do Altíssimo. Tudo que me pertence, tudo que tenho, eletrodomésticos, todo objeto, qualquer coisa que me pertence a Ti, está coberto com o sangue de Jesus, e tudo aquilo que pertence a meus filhos e a toda a minha família. Pai querido, abençoa cada pessoa que está acompanhando esse vídeo agora nessa manhã, abençoa, Senhor, os familiares, abençoa a minha parentela, abençoa meus amigos, todos os meus intercessores, pastores, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Já compartilhou, já carregou na mãozinha para cima, deixar a tua curtida para que o YouTube mostre o vídeo a outras pessoas. Irmãos, conversão, porque o arrependimento bíblico não é apenas se reconhecer que nós estamos errados, pedir perdão pelos nossos pecados, não é somente reconhecer eu estava no caminho errado. Conversão também, porque muitas pessoas confundem conversão. Então esse vídeo é bem importantíssimo mesmo. Conversão é também, agora eu abandono esse caminho e volto-me para Deus. O caminho do pecado, da escravidão do pecado, o caminho errado. Irmãos, agora eu volto para Deus. Eu tenho Jesus no topo, no centro da minha vida como meu único Senhor suficiente. Abandono feitiçaria, macumbaria, ritual, abandono, idolatria a outros deuses. Irmãos, é abandonar a vida do pecado, é abandonar o caminho que não tem Deus no centro. Irmãos, é abandonar o caminho que não tem o senhorio de Jesus. O apóstolo Pedro pregou em Atos 3,19, leia comigo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vocês entenderam? A palavra fala, a Bíblia manda, não é a Celeste falando, Celeste agora segue uma seita, Celeste agora faz parte do Testemunho de Jeová, de Adventista, disso, mas aquilo. Não, irmãos, abandonei o catolicismo, porque religião não salva ninguém. Religião não me salva. Meus olhos foram abertos. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então abre seus ouvidos, leia a palavra, confire na palavra tudo que a Celeste fala, tudo que outras pessoas te falam. Vai confirmar se está escrito na Bíblia. Atos 3,9, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados. Existe movimento nessa palavra, existe mudança.
existe retorno. Eu não pertenço a uma religião, eu não pertenço mais a uma vida pecaminosa, eu pertenço a Cristo. Não estamos falando de mudar de religião, gente, não é isso, porque se for isso, continuamos na mesma. Não estamos falando, deixa a tua religião e entra nessa. Não, nada a ver, entendeu? Não estamos falando também de trocar uma igreja por outra. Não estamos falando de começar a usar uma linguagem cristã. Presta atenção, estamos falando de alguém que caminhava sem Deus de verdade. Fala o nome de Deus em vão, fala que conhece Deus, que tem Deus, mas não conhece, não tem. Nós estamos falando de alguém que caminhava sem Deus e, alcançado pela graça, passa a caminhar com Deus e para Deus. Você vive para Ele, entenderam? E não mais para o mundo. Irmãos, para compreender isso profundamente, hoje vamos entrar numa das conversões mais extraordinárias da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Abra sua Bíblia em Atos 9, de 1 a 22, e vamos falar da conversão de Saulo. Irmãos, Saulo não estava procurando Jesus. Preste muita atenção nisso. Quando Jesus o encontrou, Saulo estava indo para Damasco perseguir aqueles que pertenciam ao caminho. Entenderam? Irmãos, Atos 9 começa falando: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Irmãos, observe a expressão respirando ameaças e morte. Isso significa que a perseguição não era um acidente na vida de Saulo. Ela havia se tornado parte dele. Ele acreditava estar defendendo Deus enquanto combatia o Filho de Deus, combatia Jesus. Irmãos, isso mostra algo extremamente sério. É possível ter zelo religioso e ainda estar lutando contra Deus. Paulo reconheceria isso, muito mais tarde. Ele veio a reconhecer isso, mas muito mais tarde. Em Filipenses 3, ele apresenta seu antigo currículo. Hebreu de hebreus, fariseu, zeloso e irrepreensível quanto à justiça da lei. Religiosamente, Saulo tinha currículo, mas espiritualmente ele precisava encontrar Cristo. E hoje eu estou falando de espiritualidade, estou falando de conversão, estou falando de Cristo como senhorio. Irmãos, isso destrói uma mentira comum. Religiosidade não é conversão. Pegou a chave? Mas vamos falar de Nicodemos. Nicodemos nos mostrou isso em João 3. Confira, tudo que eu falo aqui, vai conferir na Bíblia, anote os versículos e vai conferir por você mesmo. Saulo confirma em Atos 9, você pode conhecer doutrina, e eu conheci doutrina. Oi, quem me conhece sabe, conheci doutrina desde a minha infância, nasci numa família religiosa, no catolicismo. Fui cantora na igreja, fui salmista, fui letrice, nem sei como falar em português. Eu lia todos os domingos as leituras e fui responsável na missa dos adolescentes na igreja, na missa das 11, cantando salmos. Irmãos, eu tinha uma voz extraordinária, essa voz que o inimigo atacou e tirou a corda vocal, mas ainda estou aqui pregando a palavra. Eu fui catequista de primeira comunhão, eu fui catequista de crisma, e em meio a esse catolicismo, em meio a essa religião, eu estava sofrendo um casamento de aparência, com tudo que há de ruim, meus irmãos. E ainda assim, sendo catequistas. Só para você ver o engano que eu estava vivendo, idolatrando estátuas de madeira, de barro, de pedra, de plástico, colocando esses deuses no lugar de Deus. Irmãos, mais uma vez, antes de continuar, religião não salva ninguém. Cristo sim salva. Irmãos,
Saulo confirma isto em Atos 9. Você pode conhecer doutrina, como eu conhecia. Você pode conhecer igreja, como eu conhecia. Você pode ter cargo, como eu tinha cargo. E ter tradição, eu vivia na tradição desde a minha infância. E defender uma religião. Então, e ainda assim precisava ser convertida a Cristo, entregar a velha vida, enterrar a velha criatura, entregar a vida de pecado, a escravidão, a mentira, a vida de aparência, que muitos pensavam conhecer, mas não conheciam o meu sofrimento, as minhas lágrimas. Irmãos, agora vamos falar quando Jesus interrompe esse caminho. Foi o que aconteceu com Saulo, foi o que aconteceu comigo. Ele tem cartas na mão, ele tem autorização, ele tem planos, ele tem destino definido. Mas Atos 9:3 diz: o meu destino foi definido quando eu fui dada por casamento com idade de 16 anos a alguém que abusou de mim, que tirou minha honra. Irmãos, olha, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Atos 9:3. Saulo cai por terra. Então ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta muda a história daquele homem. Entenderam? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo pensava que Jesus estava morto. Ele pensava que os cristãos defendiam uma mentira. Pensava que estava servindo a Deus, eliminando aquela mensagem. Mas Cristo, agora o Cristo ressuscitado, estava diante dele. E Jesus estava vivo. Essa é a base da conversão cristã. Nós não somos convertidos a uma filosofia. Nós não somos convertidos simplesmente a princípios morais. Nós somos chamados a um Cristo vivo, crucificado e ressuscitado. Por que me persegues? Olha essa palavra. Existe um detalhe extraordinário aqui. Jesus não perguntou para Saulo: por que persegues os meus discípulos? Ele tinha 12 discípulos. 11, porque Judas lhe entregou. Ele disse: por que me persegues? Cristo identifica-se como a sua igreja. Irmãos, vamos tratar desse fundamento que deveria ter aparecido desde o início dessa série, mas eu decidi colocar ele depois do arrependimento, porque para ter uma conversão verdadeira é preciso ter o arrependimento. Então você tem a série toda organizada, um depois do outro, assiste, compartilha e não deixa de anotar para você conferir todos os versículos citados. Irmãos, muita gente fala: eu acredito em Deus, eu sempre fui cristão, eu cresci dentro da igreja, eu fui batizada quando era pequeno, minha família era cristã e é cristã. Eu também falei isso, gente. Olha, mas nenhuma dessas coisas por si só responde à pergunta: você se converteu a Cristo? Pode deixar no comentário. Conversão não é simplesmente mudar de religião. Celeste mudou de catolicismo para evangelismo. Não é começar a ouvir música cristã, ouvir louvores. Não é aprender o vocabulário evangélico. Não é colocar uma Bíblia debaixo do braço ou deixar aberta em casa em Salmo 91, 23, etc. como um amuleto. Não é emocionar-se durante uma pregação. É chorar dentro de uma igreja. Não é ser um bom salmista na igreja. Eu canto na igreja, mas você na rua fica mostrando o corpo, expõe-se um corpo como se fosse um objeto na vitrine, etc. Conversão verdadeira é quando você se torna o templo do Espírito Santo. Você se entrega, você entrega a velha criatura, o velho eu, e você renasce de novo, tem um novo nascimento. Também tem vídeo sobre o novo nascimento no canal. Atos 3:19, arrependei-vos. Mais uma vez eu cito esse versículo: pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Existe um encontro e existe uma nova direção. Hoje eu quero mostrar para você 7 marcas de uma verdadeira conversão. A primeira marca: a conversão começa quando o pecador é confrontado
com a verdade. Em Atos 2, Pedro anuncia Cristo, ele fala da cruz, da ressurreição, do senhorio de Jesus, e quando as pessoas ouvem, o texto diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Atos 2,37. Antes de perguntarem, o que devemos fazer, Celeste? Alguma coisa aconteceu dentro delas. Olha, a palavra atingiu o coração dessas pessoas. Conversão verdadeira não começa quando alguém descobre como perseguir bênçãos de Deus. Começa quando o pecador é confrontado com quem Deus é, quem Cristo é e quem Ele próprio é diante de Deus. O Evangelho primeiro revela nossa necessidade e depois apresenta o nosso Salvador. Segunda marca, conversão não é apenas sentir culpa. Judas sentiu remorso, gente, quando entregou Jesus, mas remorso não é automaticamente arrependimento salvador, entendeu? É possível sentir-se mal pelas consequências do pecado sem realmente desejar abandonar o pecado. A pessoa pode chorar porque foi descoberta, perdeu alguma coisa, machucou sua imagem, sofreu consequências, mas arrependimento bíblico vai muito mais fundo. Ele diz, pequei contra Deus, não quero continuar nessa direção. Por isso, conversão envolve arrependimento, mas não termina no arrependimento. Agora vamos para a terceira marca. Conversão é voltar-se para Deus. 1 Tessalonicenses 1,9 descreve lindamente a conversão daqueles cristãos. Irmãos, como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Irmãos, observe esses movimentos. Deixando os ídolos, convertestes a Deus para servir. Isso é conversão. Você estava voltando para uma direção, agora se volta para outra direção. E não apenas parei de fazer determinadas coisas, voltei-me para Deus. Irmãos, cristianismo não é simplesmente abandonar pecados, é encontrar Cristo Jesus. Quarta marca, não basta deixar o ídolo. Precisamos encontrar o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o único acima de tudo e de todos. Irmãos, imagine alguém que abandona a bebida, imoralidade, vícios, mentiras, determinados hábitos que tem, que não são biblicamente aceitáveis por Deus, mas nunca vem a Cristo, gente. Talvez tenha melhorado moralmente, mas moralização não é necessariamente conversão. Uma pessoa pode tornar-se mais disciplinada sem nascer de novo. Pode melhorar seu comportamento sem conhecer Jesus. Eu conheço muitas pessoas assim. Por isso o Evangelho não diz apenas pare, ele diz venha a Cristo, venha até Jesus. Irmãos, quinta marca, a conversão envolve fé. Arrependimento e fé caminham juntos. Arrependimento olha para o pecado e diz, não quero continuar aqui. Fé olha para Cristo e diz, minha esperança está em ti. Não somos salvos porque conseguimos produzir arrependimento perfeito. Não somos salvos porque conseguimos limpar a nossa vida. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. A conversão não é o pecador tornando-se bom o suficiente para merecer Jesus. É o pecador reconhecendo, eu preciso de Jesus. E a sexta marca, Saulo. Quando Jesus interrompe uma direção, Atos 9 apresenta um dos exemplos mais poderosos da conversão. Presta atenção. Saulo estava indo para Damasco e não estava procurando Jesus, estava perseguindo os discípulos de Jesus. Ele possuía convicção, religião, formação, zelo, mas ele estava sinceramente errado, completamente errado. Isso nos ensina algo importante. Sinceridade não transforma erro em verdade. Você pode acreditar profundamente numa direção e ainda assim estar caminhando para o lado errado. Pegou a chave? Então Cristo aparece na sua vida. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a vida daquele homem é interrompida. A minha vida foi interrompida num lugar de idolatria, fazendo pelerinagem.
Foi ali que Jesus me chamou. Venha até a mim. Sétima marca de conversão. Conversão muda a pergunta da vida. Irmãos, pega essa chave, porque essa marca é muito mais importante do que os outros. E antes de continuar, peço que compartilhe, deixe a sua curtida, ative o sininho de notificações e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E seja bem-vindo. Irmãos, antes Saulo decidia a sua direção, Celeste também. Depois do encontro com Cristo, a minha postura mudou completamente, assim como a postura de Saulo. Atos registra sua submissão ao direcionamento de Jesus. Irmãos, isso é fundamental. A verdadeira conversão começa a substituir o que eu quero fazer. O que faço agora da minha vida? A sua vida não lhe pertence mais. A sua vida agora pertence a Cristo. Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? O que o Senhor espera de mim? Não é o que Celeste vai fazer porque ela decide, ela é dona do seu corpo, da sua vida. Não, Senhor, mostra-me a tua vontade. Não significa que nunca mais teremos desejos próprios, que não pecamos. Não é por isso que eu me tornei santa, ou Saulo também. Gente, continuamos errando, mas temos a convicção do que está certo e errado. Porque tendo, e vamos falar nos próximos vídeos do Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence do pecado. Significa que nós deixamos de ter a autoridade própria de sentar no trono e deixamos Cristo ser o dono. E Ele tem autoridade sobre a nossa vida. E Ele se senta no trono porque Ele é Senhor. Assista o vídeo Senhorio de Jesus. Irmãos, gostaria de finalizar com alguns pontos. O perseguidor torna-se pregador, entendeu? Saulo tornou-se o pregador. Pouco tempo depois, Saulo está anunciando: Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ficam espantadas. É a mesma coisa que aconteceu comigo, gente. Um dia vocês vão poder assistir o vídeo completo do meu testemunho. Não é este aquele que perseguia os que invocavam esse nome? Sim, é ele, mas alguma coisa aconteceu. Ele encontrou Cristo Jesus. Essa é uma das belezas do Evangelho. Deus não apenas perdoa nosso passado, Ele pode redirecionar o nosso futuro. Irmãos, conversão não apaga a nossa história, sabe? Redime a nossa história, mas não apaga. Paulo nunca fingiu que não tinha perseguido a igreja. Ele mesmo falou disso posteriormente, mas seu passado já não determinava sua identidade final. Assim como eu nunca nego o meu passado. Eu nunca nego quem eu fui no passado, mas esse passado não determina a minha identidade hoje. Isso é importante para quem pensa: depois de tudo que fiz, Deus nunca poderia usar minha vida. Olha, Deus está usando a minha vida hoje, gente. Paulo carregava uma história terrível e mesmo assim a graça de Deus alcançou ele. Assim como a graça me alcançou a vocês, alguns de vocês que estão assistindo, e vai alcançar alguns de vocês também que ainda não foi tocado. Seu passado tornou-se parte de testemunho da misericórdia de Deus. A graça não diz que o nosso passado não aconteceu. Ela diz que o nosso passado não precisa ter a última palavra. Pegou a chave? Lembra de Zaqueu? A conversão chega à vida prática. Leia Lucas 19. Lucas 19 conta sobre Zaqueu. Ele era cobrador de imposto e havia enriquecido dentro de um sistema conhecido por exploração. Jesus entra em sua casa e acontece uma coisa extraordinária. Zaqueu declara: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Entenda uma coisa aqui: Zaqueu, ele não comprou salvação dando dinheiro. A mudança em sua relação com o dinheiro revelou que algo havia acontecido dentro dele. A conversão chega ao bolso. Irmãos, isso pode incomodar, mas é bíblico, entendeu? Antes, dinheiro era instrumento de exploração.
Depois, o dinheiro torna-se instrumento de restituição e de generosidade. Quando Cristo entra, ele não fica preso à área espiritual. Ele toca finanças, sexualidade, relacionamentos, trabalhos, palavras, prioridades e hábitos. Tempo, conversão que nunca chega. A vida real precisa ser examinada, entendeu? Conversão produz restituição quando possível. Outro ponto importante. Zaqueu não diz, Jesus me perdoa, então não esqueçam o que fiz. Não. Ele entendeu que havia coisas que poderiam ser reparadas. Isso não significa que conseguiremos, desfazer todo o dano do passado. Algumas coisas não podem ser reconstruídas exatamente como eram, mas onde existem possibilidades legítimas de reparar a injustiça, o arrependimento verdadeiro não foge dessa responsabilidade. Às vezes, conversão leva alguém a dizer, eu errei, perdoe-me, vou devolver, vou corrigir, vou assumir a minha responsabilidade. E um outro ponto importante que não posso deixar, conversão não é perfeição instantânea, gente. Eu não me tornei perfeita porque eu me converti. Isso precisa ficar muito claro. Uma pessoa convertida ainda precisa crescer, precisa amadurecer, precisa aprender. Ainda luta, ainda sofre, ainda aprende, ainda tropeça e ainda necessita de correção. Pedro era discípulo e ainda precisou ser confrontado muitas vezes. Conversão não significa que todo o processo de santificação terminou. Significa que a direção mudou. Essa frase é essencial, pessoal. Pega a chave. Uma pessoa pode tropeçar caminhando na nova direção. Imagine uma estrada. Antes você caminhava para longe de Deus. Cristo alcança você. Você se volta. Agora começa a caminhar em outra direção, numa outra estrada. Pode tropeçar? Sim, claro que pode. Pode cair? Sim. Pode precisar de ajuda para levantar? Sim. Mas existe diferença entre cair enquanto segue Cristo e decidir continuar vivendo deliberadamente de costas para Ele. O filho pródigo, lembra do filho pródigo? Ele ilustra essa mudança. Lucas 15, leia também. Lucas 15 apresenta um filho que abandona a casa do pai. Ele vai para longe, desperdiça, cai, chega ao fundo. Então Jesus diz, caindo em si. A Bíblia fala, caindo em si, e depois levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha o que a Bíblia fala. Olha a conversão. Ele estava indo para longe, agora começa a voltar para o pai. Conversão é mudança de direção. Mas o pai não recebe como empregado. Olha, esse evangelho, gente, presta atenção. O filho prepara um discurso, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele pensa em voltar como trabalhador, mas o pai corre, abraça, beija, coloca roupa, anel, sandálias e celebra. Por quê? Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Conversão não termina num pecador tentando pagar sua dívida, termina num pecador recebido pela graça do Pai. Não confunda conversão com uma emoção de culto. Algumas pessoas conseguem dizer exatamente o dia e a hora em que se converteram. Eu tenho essa data marcada para sempre. E outras pessoas não. Isso não é um ponto principal. A pergunta não é: você consegue fornecer a data? Eu consigo a data, a hora, o momento, o lugar e como. Mas você está em Cristo? Uma pessoa pode ter chorado profundamente numa reunião e continuar sem qualquer entrega a Cristo. E outra pode ter tido uma conversão silenciosa, entendeu? Mas real e profundo. Emoção pode acompanhar a conversão, mas emoção não define conversão. Pegou a chave? Também não confunda a conversão com repetir uma oração, entendeu? Eu cresci aprendendo todo tipo de oração, até orando com os mortos quando vai morrer. Eu aprendi, tinha livros em casa. Meu avô era o orador que era chamado para fazer rezas em toda a parte da Ilha de Santiago. E meu pai continuou com isso, meus tios também.
Todo mundo conheceu eles por isso. Eu aprendi a orar todo tipo de oração bem criança, gente. A oração de entrega pode ser uma expressão sincera de fé. Nós mesmos fazemos apelos e convidamos pessoas a orar, mas precisamos ensinar corretamente, não é decorar oração. Não são palavras mágicas, ninguém é salvo porque sabe falar Ave Maria cheia de graça. Não. Ninguém é salvo porque sabe orar, salve rainha, credo, rogai por nós, etc. Não são palavras mágicas. Gente, ninguém é salvo porque pronunciou uma fórmula. Somos salvos por Cristo. A oração expressa arrependimento e fé quando essas palavras correspondem à realidade do coração. Eu levantei a mão, não é o fundamento da sua salvação. Talvez você tenha levantado a mão num culto, numa missa, talvez tenha ido à frente para que tenha uma oração. Essas coisas podem marcar um momento importante, mas nossa esperança não está no gesto, nossa esperança está em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. A pergunta agora é: você confiou nele? Conversão é novo nascimento. Irmãos, conversão e novo nascimento estão ligados, mas não são exatamente a mesma ênfase, entendeu? Já estudamos novo nascimento nesta série e precisamos manter as coisas organizadas. Novo nascimento enfatiza especialmente a obra de Deus dando nova vida. Jesus disse: necessários vos é nascer de novo. Conversão enfatiza nossa resposta ao Evangelho. Arrependimento é fé, voltando-nos para Deus. Não são dois caminhos diferentes, são aspectos de mesma realidade da salvação, vistos de ângulos diferentes. Um outro ponto, Ezequiel mostra que Deus muda o coração. Deus promete: dar-vos-ei o coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Isso nos protege de transformar conversão numa simples reforma humana. Não estamos falando apenas decidir melhorar, estamos falando da atuação da graça de Deus. Cristianismo não é maquiagem espiritual sobre um coração antigo. Deus transforma de dentro para fora. A verdadeira conversão começa a produzir novos desejos. Isso não significa que todos os desejos pecaminosos desaparecem imediatamente, mas começa uma batalha que antes talvez nem existisse. Antes você pecava e simplesmente justificava. Agora o pecado começa a incomodar. Antes a palavra parecia irrelevante. Agora existe fome. Antes viver para si parecia normal. Agora o espírito começa a confrontar. A presença da luta não significa necessariamente ausência de conversão. Às vezes, a própria luta demonstra que uma nova vida começou a resistir ao antigo padrão. A conversão muda nossa relação com o pecado. Antes, pecado era casa. Agora, pecado tornou-se inimigo. Podemos cair nele, mas já não conseguimos tratá-lo como o nosso lar. Romanos 6 pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E responde: de modo nenhum. A graça não nos dá licença para permanecer escravos. Ele nos liberta para uma nova vida. Conversão também muda nossa relação com Jesus. Jesus deixa de ser apenas socorro na crise, nome de religião, nome religioso, personagem bíblico, fonte de bênçãos. Ele se torna Salvador e Senhor da nossa vida. Por isso, nosso estudo sobre o senhorio de Cristo está profundamente conectado à conversão. E não deixa de assistir o vídeo do senhorio de Cristo. Não estamos apenas procurando aquilo que Jesus pode oferecer, queremos Jesus. Ponto importante aqui: conversão muda nossa relação com as pessoas. Se antes eu vivia para mim, agora começo a perceber o outro. Aquele que recebe misericórdia começa a aprender misericórdia. Aquele que foi perdoado é confrontado sobre perdão. Aquele que foi reconciliado com Deus é chamado a tornar-se instrumento de reconciliação. Não perfeitamente, mas progressivamente.
Conversão não é isolamento. Por isso já estudamos a igreja. Quem se converte a Cristo entra no novo. Em Atos, aqueles que receberam a palavra foram agregados à comunidade. Eles perseveraram na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão. A conversão não cria apenas uma experiência particular com Deus. Ela nos introduz numa família espiritual. A conversão produz testemunhos. A mulher samaritana encontra Jesus. Depois correu para a cidade. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela não possuía formação teológica avançada, mas possuía um encontro. Existe uma força extraordinária quando alguém pode dizer: eu sei que eu era, quem eu era. Eu sei onde Cristo me encontrou e sei que não sou mais a mesma pessoa. Seu testemunho não é sobre o tamanho do seu passado. Algumas pessoas pensam que testemunho poderoso precisa envolver uma história extremamente dramática. Não, gente. O maior milagre é um pecador reconciliado com Deus. Se Deus guardou alguém de determinadas coisas, isso também é graça. Se tirou alguém de um abismo, é graça. Ninguém precisa inventar escuridão para tornar a luz de Cristo mais impressionante. Cristo já é glorioso. Marcas de uma verdadeira conversão. Irmãos, vamos reunir aquilo que aprendemos. Uma verdadeira conversão começa a produzir, tome nota, primeiro, convicção de necessidade de Cristo. Segundo, arrependimento, mudança de direção em relação ao pecado. Terceiro, fé, confiança em Jesus e em sua obra. Quarto, mudança de lealdade. Cristo torna-se Senhor. Quinto, frutos. A nova vida começa a aparecer. Sexto, perseverança. Existe desejo de continuar seguindo Jesus. E sétimo, testemunho. A vida começa a apontar para aqueles que a transformou. Essas são as 7 marcas de uma conversão verdadeiras. Irmãos, essas marcas não compram com salvação. Elas revelam a atuação de graça. E a pergunta mais importante não é: você tem religião? Você pertence a uma religião? A pergunta é: você pertence a Jesus? Talvez você tenha passado a vida inteira perto das coisas de Deus, assim como eu fui. Mas proximidade com coisas sagradas não substitui conversão. Nicodemos era religioso, conhecia a palavra de Deus, era mestre. Mesmo assim, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Não existe currículo religioso capaz de substituir Cristo Jesus. Pega essa chave. E a Gólida Celeste, hoje quero deixar uma frase para você guardar no coração. Conversão não é colocar Jesus dentro da minha antiga vida. É entregar minha vida a Jesus e permitir que Ele mude a direção. Talvez você ainda esteja tentando acrescentar Cristo aos seus planos, aos seus desejos, à sua maneira de viver. Mas Jesus não veio apenas decorar nossa história. Ele veio nos dar uma nova vida. E quando Jesus, Cristo, muda a direção, o passado pode explicar de onde viemos, mas já não decide para onde vamos. E o meu desafio hoje, como eu tenho 7 marcas da conversão para você, eu tenho 7 perguntas para examinar o seu coração hoje, diante de Deus. Primeiro, minha confiança para a salvação está realmente em Cristo? Segundo, existe arrependimento ou apenas medo de consequências? Terceiro, qual direção a minha vida está tomando? Quarto, Jesus é apenas Salvador na minha linguagem ou Senhor das minhas escolhas? Quinto, existem frutos de transformação mesmo que ainda estejam crescendo? Sexto, quando caio, eu corro de Deus ou volto para Ele em arrependimento?
E por último, sétimo, minha história hoje aponta mais para mim ou para aquilo que Cristo fez? Não responda para provar nada a ninguém, responda diante de Deus. E agora eu gostaria de fazer um apelo. Talvez hoje seja o dia da sua conversão. Talvez hoje esteja ouvindo esta mensagem e entenda: eu conheço religião, mas não conheço Cristo. Talvez tenha frequentado igrejas, talvez tenha se afastado de Cristo, talvez nunca tenha entregado realmente sua vida de verdade. Hoje Jesus chama você, não para melhorar primeiro, não para limpar tudo antes. Venha, Cristo morreu por pecadores, ressuscitou, há perdão, há reconciliação e há nova vida. Se você deseja voltar-se para Jesus e confiar em Cristo, ore comigo. Coloque a mão no coração e repita: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço meu pecado e não quero continuar vivendo longe de Ti. Arrependo-me e volto-me para Deus. Creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitastes. Minha esperança não está nas minhas obras, na minha religião ou no meu passado. Minha esperança está em Cristo. Perdoa-me, Senhor, salva-me, dá-me uma nova vida e muda a minha direção. Eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. A partir de hoje, quero seguir-te, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pai querido, muito obrigado por esse ensino, muito obrigado por cada palavra, Pai. Obrigado pela tua palavra que é vida. Obrigado porque ninguém está longe demais para a tua graça alcançar. Tu alcançaste perseguidores, cobradores de impostos, pessoas quebradas. Tu me alcançaste no fundo do poço. Eu era religiosa, pecadora, desprezada. Tu alcançaste tantos homens, tantas mulheres, ricos e pobres, e continua chamando. Volte para mim. Nesta manhã, visita aquele que conhece religião, mas nunca conheceu verdadeiramente Cristo. Que não se esconda atrás de tradição, de família cristã, de batismo, de cargo, de ministério, de conhecimentos bíblicos. Que cada coração seja colocado diante de Deus. Senhor, dá-nos arrependimento verdadeiro. Não apenas medo de consequências, não apenas emoção, não apenas lágrimas, mas uma mudança profunda de direção. Onde existem ídolos, revela. Onde dinheiro governa, confronta. Onde relacionamentos ocupam teu lugar, reordena. Onde a aprovação humana tornou-se Senhor, liberta. Onde existe pecado escondido, traz a luz. E não apenas nos mostre aquilo que precisamos abandonar. Mostra-nos novamente a beleza de Cristo, porque não queremos apenas sair de algumas coisas, queremos correr para alguém. Jesus, Tu és melhor, melhor do que nossos ídolos, melhor do que nossa antiga vida, melhor do que aquilo que pensamos que perderíamos ao perseguir-te. Pai, visita também quem se converteu recentemente. Protege essas novas vidas, Pai. Coloca pessoas maduras ao redor, dá fome da palavra, ensina a orar, a discernir, a caminhar em comunhão. Protege contra enganos, contra falsas doutrinas, contra líderes manipuladores, contra o desânimo. Que raízes profundas sejam formados em Cristo. Visita aqueles também que caíram depois da conversão e hoje pensam: Deus não me quer mais. Lembra-os de Pedro, lembra-os da graça, e leva-os ao arrependimento verdadeiro e não à acomodação, mas também não ao desespero. Que saibam que existe restauração em Cristo Jesus. Senhor, alcança nossas famílias, nossos filhos, netos, irmãos, pais, sobrinhos, nossas futuras gerações, todo familiar, Pai. Não queremos apenas famílias que conheçam linguagem cristã, mas queremos famílias que conhecem Jesus Cristo, que haja conversão verdadeira dentro das casas, que corações endurecidos sejam alcançados, que pessoas que ouvimos dizer durante anos: eu nunca vou querer saber de Deus, tenham encontros inesperados com Cristo. Tu fizeste isso com Saulo, tu ainda podes fazer. Pai, visita os hospitalizados, os presidiários, os que estão nas ruas, as casas, famílias, os quartos onde alguém está chorando sozinho, Pai. Aquele que está pensando em desistir,
Senhor, que a luz do Evangelho alcance agora e transforma nossas histórias em testemunho. Não para que as pessoas digam que pessoas extraordinárias, mas que digam que Salvador extraordinário. Que nossas cicatrizes apontam para a Tua graça, que nosso passado mostre Tua misericórdia e que nosso presente mostre Tua transformação e que nosso futuro esteja completamente colocado em Tuas mãos. Senhor, nós te entregamos novamente nossa direção. Se estivermos desviando, corrige-nos. Se estivermos parados, move-nos. Se estivermos cansados, Senhor, fortalece-nos. E se estivermos olhando para trás, lembra-nos para onde estamos indo. Porque nossa vida já não pertence ao antigo caminho. Nós pertencemos a Cristo Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, conversão não significa que você nunca mais tropeça, significa que você já não pertence à estrada antiga. Quando cair, levante, quando errar, arrependa-se, quando virar confuso, volte para a palavra e quando estiver cansado, olhe novamente para Cristo, porque aquele que verdadeiramente encontrou Jesus não recebeu apenas uma religião nova, recebeu uma nova direção. Que Cristo abençoe sua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Volte para Cristo e se arrependa. Converte-se, porque Jesus está voltando. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa a tua curtida, ative o sininho e me segue. Meu livro, Da Dor à Esperança, de Pé Apesar de Tudo, está em todas as plataformas do Amazon, com um testemunho verdadeiro e real daquilo que Deus tem feito na minha vida. Deus te abençoe. Procure esse livro, oferece para alguém que precisa. Esse é um livro de autoajuda emocional, espiritual e psicológico. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilha. E me segue. Amanhã terá um novo vídeo.